no Oriente Médio. Foi o que o chefão disse, Socorro? Olha, esse chefão, poucos esperavam uma declaração de guerra. Muita gente acreditava que essa declaração de guerra do Hezbollah a Israel não iria acontecer, o que realmente não aconteceu, graças a Deus. Não é, Ananias? O chefão do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, ele fez um pronunciamento pela primeira vez desde o começo da guerra, Israel-Hamas, em 7 de outubro. Falou de algum lugar, ninguém sabe de onde, ele não aparece, tem medo de ser assassinado. O Líbano se preparou, havia cadeiras em praça pública, havia telões. Em algumas regiões, as crianças, os alunos foram dispensados da escola para que pudessem acompanhar o pronunciamento. Ele começou elogiando o ataque do Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas em Israel no dia 7 de outubro. Ele disse que foi um grande ataque, um grande no sentido de ótimo, maravilhoso. Foi um ataque sagrado, foi um ataque abençoado e que foi 100% palestino, ou seja, ele descartou a participação de grupos estrangeiros, inclusive a participação do grupo dele, do grupo Hezbollah. Ele pediu um cessar-fogo em Gaza, pediu um cessar-fogo imediato, ameaçou Israel, disse que um ataque de Israel ao Líbano agora seria a maior estupidez de Israel e disse que todas as opções estão abertas. Culpou Israel por tudo que está acontecendo agora em Gaza e disse que que o grupo dele, o grupo Hezbollah, entrou na guerra um dia depois da guerra. Já no dia 8 de outubro, o grupo dele entrou na guerra quando intensificou, porque já havia, muito pouca, mas já havia. Ele intensificou essas operações na fronteira com Israel. E a gente tem mostrado aqui que essas operações têm se intensificado. Ontem, o Hezbollah lançou foguetes no norte de Israel. Esse foguete caiu numa rua da cidade, a gente vê aí, olha, incendiou carros, incendiou uma casa. Israel está em total alerta, essa região do norte de Israel, da fronteira com o Líbano, está em total alerta, o governo de Israel confirmou. Por quê? Por causa dessa tensão que pode aumentar, pode escalar ainda mais. O chefão do Hezbollah disse que o inimigo está com medo, tem medo que a guerra se espalhe para outros países, agradeceu a participação de grupos extremistas do Iêmen e do Iraque e disse que tem armas suficientes para enfrentar os Estados Unidos. Agora, o primeiro-ministro de Israel, Ananias Benjamin Netanyahu, voltou a falar, já a gente vai falar do secretário americano Antony Blinken. Benjamin Netanyahu diz que não há cessar-fogo. Aliás, só há um cessar-fogo, essa é a condição dele, com a libertação dos reféns. Enquanto o Hamas não libertar os reféns, não haverá cessar-fogo ou pausa humanitária em Gaza, Ananias. Bom, tá aí no destaque, você está vendo na legenda a frase, a fala do chefão do Hezbollah, que é um absurdo, né? Dizer que aquele ataque que deu ensejo, deu início a toda essa guerra foi sagrado, foi abençoado. De fato, mas também não poderia se esperar diferente de um líder terrorista. Agora, ele inclusive... Justamente. Ele inclusive deixa um detalhe ali que foi 100% palestino, ou seja, não houve a participação do Hezbollah nem de outros grupos, já apontando que, olha, se tivesse tido, poderia ter sido bem pior. E, Ari, a boa notícia talvez seja a não informação de uma entrada do Hezbollah para valer no confronto, ou seja, ele volta a colocar o Hezbollah como não participante diretamente no confronto. Mas, de fato, as sinalizações de que isso pode acontecer são evidentes. Ari? Olha, o Hezbollah, segundo os especialistas, não tem interesse direto numa escalada da guerra na região. Ele está se colocando como protagonista do processo porque é a oportunidade de ele reinar praticamente absoluto na região após a esperada extinção, né, Socorro, do Hamas. O Hamas deve ficar muito pequenininho, ele deve ficar ali uma célula bem menor. Claro que depois ele pode ressurgir, se reinventar. Com a saída de cena do Hamas, o Hezbollah precisa fazer esse movimento que ele está fazendo. Ele não tem interesse concreto que a guerra escale, ele tem interesse até que o Hezbollah
saia de cena, porque, aliás, desculpa, o Hamas, porque o Hezbollah vai ganhar muita musculatura e o Hezbollah vai poder evoluir para algo que o Hamas conseguiu, que é se transformar numa força política forte, considerável, legitimada, reconhecida. Porque se o Hamas não tivesse feito esse ataque, é para isso que o Hamas migrava, para virar uma espécie de força política. Eu vou fazer aqui uma comparação arriscada, mas vamos lá. As Farc na Colômbia se transformaram numa força política reconhecida. O movimento IRA se transformou, IRA irlandês, numa força política. O movimento basco ETA na Espanha se transformou numa força política, que é o ideal para esses terroristas, é terem força legítima política. Com esse movimento, o Hamas anula isso, mas o Hezbollah, uma vez protagonista, pode seguir esse caminho. Como, aliás, gente, agora fazendo a última analogia, infelizmente, as milícias cariocas e os traficantes cariocas se tornaram forças políticas. Ao patrocinar políticos, vereadores e deputados, hoje, embora não oficialmente, eles são também forças políticas. Então, é esse o movimento que o Hezbollah faz. Tá aí, bem leitura precisa e bem fundamentada, trazida pelo Ari Carvalho para a gente entender essa posição do Hezbollah no dia de hoje. E falando em Hamas, Hezbollah, neste confronto, a gente tem outra movimentação importante hoje, Socorro, que é do secretário americano Antony Blinken. Ele que apontou falhas do Hamas, é o destaque, é a manchete 2 da Socorro. Olha aí, Ari. O secretário americano culpa o Hamas ao apontar falha na proteção de civis palestinos. Socorro? E defendeu também a proteção dos civis, isso mesmo. O secretário Antony Blinken, Ananias, essa é a terceira vez que ele volta a Israel desde o início da guerra. Né? Já é 3 vezes que ele vai. Hoje ele conversou com várias autoridades, claro, se reuniu com o primeiro-ministro e depois ele fez esse pronunciamento e, coincidência, não foi, o pronunciamento foi exatamente na mesma hora que o líder do Hezbollah também fazia o pronunciamento dele. Bem, o Antony Blinken começou dizendo o que a gente já sabe. Ele começou reforçando o apoio de Israel, o apoio americano a Israel. Ele disse que Israel nunca estará sozinho. Mas aí ele complementou e mudou um pouco. Terá sido já pressão internacional. Ele disse que Israel tem o direito e tem o dever de se defender. Isso os americanos já vinham dizendo. Ele disse que a forma como Israel está se defendendo importa. Tem que ser de maneira certa, de maneira correta e de maneira legal. Essas foram as palavras do secretário americano hoje. Ele disse que é preciso, não disse quem, acho que meia culpa talvez, ele disse que é preciso fazer mais para proteger os civis de Gaza. E também disse que a ajuda humanitária que está entrando na faixa é insuficiente e que é preciso aumentar essa ajuda humanitária. Inclusive, ele diz que os Estados Unidos com Israel têm meios de levar combustível para a faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu voltou a dizer que não libera a entrada de combustível na faixa de Gaza enquanto os reféns não forem libertados. Bem, o presidente Blinken condenou, o secretário de Estado americano Antony Blinken condenou o uso de civis pelo Hamas como escudo. Ele diz que os civis não devem sofrer as consequências da desumanidade e da brutalidade do Hamas. Conversou bastante com as autoridades de Israel sobre uma pausa humanitária que é diferente de um cessar-fogo. Uma pausa humanitária é coisa muito mais rápida, pode ser questão de 1 hora ou de poucas horas. E o secretário de Estado americano disse que essa conversa sobre a pausa, porque são 3 pontos, Ananias, essa pausa seria para ajudar a retirada de mais civis, ajudar a retirada de feridos, seria também para a libertação dos reféns, mas ao mesmo tempo eles têm uma maneira que essa pausa, que o Hamas não use essa pausa humanitária em benefício próprio. Né? O secretário voltou a afirmar que o futuro da região é, sim, são 2 estados, né? O Estado da Palestina, o Estado de Israel, e Israel, mais uma vez, não concorda, descarta cessar-fogo. O massacre continua em Gaza, não é mesmo? Meu Deus, a escalada só piora. E aí eu vou repassar para você, Alessio, a observação feita pela Socorro. Essa fala de Antony Blinken, ao dizer que é preciso garantir a vida dos civis
que estão em Gaza, é uma meia-culpa também para os Estados Unidos? Com certeza, Ananias, até porque eles estão acompanhando que está morrendo muito mais inocente do que realmente os membros do grupo terrorista do Hamas, que são, segundo eles, o principal alvo, mas a gente não está acompanhando justamente esses terroristas sendo mortos, e sim crianças, sim mulheres. A gente já passa aí de 4.000 crianças mortas lá na faixa de Gaza. Hoje pela manhã, inclusive, teve um novo ataque. Há pessoas que estavam fugindo, Ananias. O próprio governo de Israel já pediu que as pessoas saiam da faixa norte, lá da faixa de Gaza, para ir para a faixa sul. E durante esse trajeto, as pessoas foram atacadas hoje pela manhã. Inclusive tem um vídeo, eu mandei para a Nájila, não sei se tem como colocar, mas das pessoas que foram atingidas hoje pela manhã, e muitas morreram também durante esse ataque. E aí, Ananias, a gente vê que as pessoas tentam se abrigar em hospitais, que também já foram bombardeados, tentam fugir, tentam se esconder em escolas, que ontem também 4 escolas que são mantidas pela ONU também foram atacadas, 23 pessoas morreram nesse ataque de ontem. E nesse trajeto em que eles fazem para fugir de uma determinação que foi feita pelo próprio governo de Israel, também estão sendo atacados, também estão morrendo. Então a gente não vê uma saída, principalmente para as pessoas que tentam fugir. Então com certeza uma meia-culpa, porque eles estão vendo que saiu do controle. Netanyahu perdeu totalmente, se é que existia algum sentido nesse ataque, que ele chama aí eu chamo de vingança, né? Ele chama de uma contraofensiva. Mas a gente está vendo que perdeu totalmente o sentido dessa guerra, se é que ela teve um dia algum sentido para o Estado de Israel. A própria população lá do Estado já é contra essa determinação de Netanyahu de continuar com esse bombardeio em massa, de tantas mortes. Então é realmente uma posição que os Estados Unidos estão voltando atrás, porque viram que saiu totalmente do controle. Essa é... Ananias, Pois não, Ananias. Só para complementar o que o colega acabou de dizer, é que o Taoiseach irlandês, Taoiseach a gente fala que é o primeiro-ministro irlandês, ele diz exatamente o que ele acabou de falar. Ele diz que o que Israel está fazendo em Gaza não é mais defesa, não é mais ataque, é uma vingança, é uma brutal vingança. E sobre ataques, de acordo com o Hamas informou agora há pouco que Israel atacou hoje um comboio de ambulâncias, né? Ambulâncias, claro, estavam transportando feridos para os hospitais e que várias pessoas morreram. Israel diz que já completou o cerco, toda a cidade de Gaza, continua destruindo os túneis e também está usando drones de vigilância. Esses drones são americanos, para tentar encontrar os reféns. Os civis continuam saindo hoje, centenas de civis, mais de 300 civis continuaram saindo hoje, civis, estrangeiros, né? Palestinos com dupla cidadania foram retirados, hoje foram quase 100 britânicos que saíram hoje da faixa de Gaza, inclusive a família, os sogros do primeiro-ministro da Escócia, que estavam lá em Gaza desde o começo da guerra, eles só conseguiram sair hoje, ontem saíram quase 80 americanos. Essa é a terceira fase dessa saída, né? O terceiro dia, e até agora, infelizmente, não há saída de brasileiros. Pois é, olha, e é uma vingança e uma característica das mais tristes dessa guerra contra crianças, mulheres, as maiores vítimas desses ataques, que deixa de fato ainda mais cruel essa situação no Oriente Médio. Olha, agora a gente muda de assunto, porque a Socorro vai trazer para a gente, atenção, o vietnamita arrependido. Socorro. Tem manchete? Não, né? Não. Eu vou contar o caso. Mas que bom que ele se arrependeu. Ele matava cachorros. Olha a Poliana. Terrível essa história, mas é um final feliz, pelo menos nesse caso, a Poliana. Ele se arrependeu, ele fechou o matadouro, né? E doou os cães. Libertou todos os cães. Foram 49 cães, inclusive 10 filhotinhos. Olha que coisa mais linda. O que ele fazia com esses bichos? Ele matava, né? As pessoas lá no Vietnã consomem a carne de cachorro, infelizmente cada vez menos, mas ele vendia e ele comprava esses cachorros de uma família que já vende os animais justamente para reforçar a renda da família. Ele disse que quando ia matar os cachorros, ele sentiu uma pena na Nia, parecia que os cachorros estavam pedindo, para, não me mata. Agora ele disse que decidiu largar, fechou o matadouro, fechou o canil, mudou de negócio, agora ele está vendendo sucata. O nome dele é Kieu Viet Hung,
de 39 anos. Agora, uma curiosidade sobre o Vietnã, é o país que mais vende carne de cachorro depois da China. São aí 5 milhões de cães por ano que são vendidos. Geralmente são animais de estimação que foram roubados ou cães de rua, cães que vivem nas ruas. Para os vietnamitas, ou pelo menos para alguns, comer carne de cachorro afasta o azar, né? Tira aquela má sorte que está em cima de você. Para outros, é uma iguaria refinada. Meu Deus. De que lado você fica, Ananias? Meu Deus. Nenhum, né? Nenhum. Olha, ainda bem que se arrependeu, Apoliana. Ananias, parece até um pouco hipócrita a gente falar assim, porque assim, eu como carne vermelha, eu como carne bovina, como frango, como porco, são animais que têm vida, que respiram, têm um coração, né? E assim, falar porque que o cachorro é diferente de uma vaca, de um porco, de uma galinha, né? Tem uma questão de tradição desses países, a própria Socorro fala aí sobre o folclore associado ao consumo da carne desses animais, mas tudo depende de um cuidado do animal, do tratamento, né? Eu, aqui como brasileira, eu entendo que cachorro, gato é animal de estimação, é um pet que você tem em casa, né? É realmente muito chocante quando a gente pensa que outras culturas consomem a carne desses animais, como por exemplo carne de jumento, a gente vê na Ásia muito consumida. Cavalo, então, já comi carne de cavalo. Exato, então a gente tem alguns animais que são consumidos associados à cultura, mas é sempre bom quando a gente vê pelo menos uma mudança de atitude. No caso desse criador, desse vietnamita que decidiu libertar os animais. Né? Tá perdoado, Inclusive, a Poliana aqui perto tem um açougue exclusivo de carne de cavalo. Tudo que você imaginar, linguiça de vários tipos de corte, só de carne de cavalo. Que coisa. O Ari não tem esse problema, a dieta dele não permite. Pois é, eu só como nozes, né? Castanhas, alface. Vegano. Vegano, 100% vegano. Praticamente. Mas tá aí, pelo menos, uma notícia boa pra gente concluir. Os cachorrinhos estão salvos, viu, Apoliana? Tomara que eu volte segunda com notícias boas, né? Em relação à guerra Israel-Hamas. Tomara. Tomara. Vamos torcer, essa torcida, acredito, de todo mundo. Obrigado, Socorro Sampaio, ao vivo, direto de Viena, na Áustria. Bom fim de semana. Bom final de semana para todos. Até segunda. Até lá. Muito bem, olha, já a gente avança, mas antes, deixa eu dar um recado para você, porque depois de uma longa espera, ele estará de volta a Teresina. Marque na sua agenda, dia 14 de novembro, nós vamos cantar juntos, 17 de novembro, vamos cantar juntos os maiores sucessos no show Zezé de Camargo Rústico, o show que acontece no Teresina Hall. Você pode garantir seu ingresso lounge ou mesa para até 4 pessoas. Então, anota na sua agenda, 17 de novembro, você curte as melhores músicas de Zezé de Camargo.